Voltamos com Você Bonita. Agora fica a questão: fruta seca ou fruta fresca? Em que momento consumir? Eu tenho tantas dúvidas. Se você tem dúvidas, assim como eu, vai lá no @VocêBonitaTV para você descobrir tudo aqui com a gente, que eu recebo ela, Alexandra Saharovski, nutricionista maravilhosa. Amiga, tudo bem? Amiga, você legal tá ter você aqui. Que bom estar com ótimo. você também, prazer. Prazer é todo meu. E eu tô com essa mesa aqui, olha, que tá, vou te falar, um cheiro tão gostoso. Esse morango tá maravilhoso, Não, esse né? moranguinho aqui, ó, sequinho, tanto fresco, né, quanto sequinho, tá um cheirinho delicioso. E aí fica essa dúvida, né? Fruta seca, fruta fresca, que hora que eu consumo? Fala um pouquinho pra gente. Bom, então vamos começar. Qual que é a diferença de frutas frescas e secas? Tá. Na verdade, as secas é uma desidratação que tem na fruta. Tá. Né? Então, toda a fruta ela tem uma quantidade de líquido grande e quando passa para o processo, né, para ela ficar seca, a gente vai desidratar essa fruta. Entendi. Né? E a fruta cristalizada? É diferente? Tem a diferença também. Então, fruta cristalizada é o seguinte, a fruta, ela toma um banho de um xarope de açúcar. Então, ela, na verdade, a gente pode dizer que não é um caramelizado, mas ela fica cobertinha com esse açúcar. Entendi. Né? Que dentre essas três alternativas, ela é a pior, porque vai ter uma quantidade muito grande de caloria açúcar, e tudo de mais. calorias e então, tudo mais. a fruta seca, porque eu tenho muito essa dúvida, quando eu como, que é delicioso, né? Mas a gente sente que ela tá mais doce, geralmente, do que a fruta fresca. Sem dúvida. Mesmo a seca, que não tem adição de açúcar. Mas por que ela fica mais doce? Então, porque na verdade acontece o quê? Uma concentração de todos os nutrientes. É a mesma coisa que você pegar e tomar uma água, eu vou chutar, com açúcar, né? Diluir bem esse açúcar, colocar num copo d'água desse. Bem cheio. Bem cheio. Açúcar, ele vai ficar mais leve, mais diluído, menos doce. E se você pegar uma concentração bem pouquinha de água e acrescentar açúcar, o que vai acontecer? A concentração vai ficar maior. Então, a sensação de doçor é maior? É maior por conta dessa perda de água. Tá, mas a quantidade é igual? Então, o que acontece? É uma pegadinha ali. Por quê? Quando ela seca, ela fica mais leve, concorda? Verdade. E aí, quando a gente for contar em gramas, o que acontece? Vamos supor, 100 gramas de frutas secas vai ter muito mais fruta do que 100 gramas de uma fruta in natura, que vai ter a água ali, que pesa mais, ou entendeu? seja, a gente acaba comendo um pouco mais para poder saciar, exatamente, por conta de não ter a água ali. E aí, a quantidade fica diferente. Né? Tá verdade. Então tem pegadinha aí. Tem pegadinha. Mesmo assim, a gente vai conferir alguns exemplos agora. Pode ser agora? Vamos mostrar um primeiro, então. Qual que é o primeiro? É damasco? Então, a gente vai perceber aí no damasco, olha, tem o damasco fresco com 48 calorias, umidade 86,4 gramas, carboidrato 11 gramas, fibras 1,8 gramas. E aí o seco, olha a diferença de calorias, né? 238 calorias, né? A umidade, aí claro, diminuiu, 31 gramas, carboidrato... Olha o carboidrato para onde é que vai. Bastante. E olha que interessante também a fibra. É isso que eu não imaginava, que a fibra ia aumentar tanto. Aumenta a concentração. Que legal. Né? Porque querendo ou não, 100 gramas de fruta seca, ela tem maior quantidade em números de fruta do que a fruta in natura. Então, vamos supor, por exemplo, o morango. É diferente você pegar um morango, que é e pegar a mesma quantidade, eu não sei exatamente quanto esse morango pesa, mas pegar a mesma quantidade em gramas desse morango aqui. Se a gente for ver, tem muito mais morango aqui, né? É verdade. E aí a fibra aumenta também, porque tem mais morango. Agora, se a gente pegar um morango que corresponde a esse, né? A gente vai ver o quê? Que vai meio que se igualar. Entendi, entendi. Então, a unidade vai ficar praticamente igual. Agora, quando a gente conta em gramas, 100 gramas, aumenta. Olha só que interessante, mas aí essa fibra ajuda a compensar o carboidrato um pouco mais elevado? Mais ou menos, ou não? né? Mais ou menos. Porque embora tenha a fruta, a gente viu que o carboidrato ali... Subiu demais. Aí a questão de ter fibras no alimento é a questão da absorção que você tem desse carboidrato, que fica mais lenta, toda aquela história, né? Vamos ver então a uva. Olha só, a uva fresca, 49 calorias, umidade 86,1 gramas, carboidrato 12,1 gramas, fibra 0.
E aí, quando a gente come a passa, uva passa famosa, 300 calorias, já aumentou bastante também. A umidade 15,4, carboidrato 79,1 gramas, bastante. E a fibra 3,47 gramas, de 0 foi para 3,47 gramas. Olha só, interessante, né? E também é o mesmo caso. É o mesmo caso, né? Uma uvinha lá, né? Vai ter tantos. Agora, para você chegar na mesma quantidade em gramas, você precisa de mais quantidades da fruta. Tá. Entendeu? Porque perde essa água. Não sei se ficou bem claro isso. Sim, né? deu para entender. Então, porque perde a água, ela fica mais leve. Então, para você chegar em 100 gramas de uma fruta in natura, você vai precisar muito mais frutas secas. Agora, a gente tem alguns benefícios aí também da fruta seca, que a durabilidade. Durabilidade é maior, né? Ela preserva também os nutrientes, exceto vitamina C, que é um tipo de vitamina que ela se perde muito fácil. Tá. É aquela história, vai tomar um suco de laranja, tome um suco de laranja na hora. Porque perde mesmo. E no processo de desidratação, a vitamina C também vai ser perdida. Mas só a vitamina C, o restante das vitaminas mantém. Mas todo o processo que a gente tira essa característica de fruta in natura e passa por um processo ou cozida, ou seca, ou cristalizada, acaba perdendo algum nutriente. Tá. Tem alguma forma correta da gente armazenar a fruta seca? Olha, o que acontece? A gente pode deixar na geladeira, embora ela vai ficar um pouquinho mais dura, tá? Mas eu gosto muito de falar para armazenar em pote de vidro, né? Um pote de vidro que não fique exposta à claridade, né? Para manter as características ali do alimento. Mas ela dura bastante tempo. Dura bastante tempo. E eu acho que o mais legal da fruta seca é assim, às vezes a gente tem uma fruta fresca que vai ficar lá estragando ou a gente não vai conseguir levar para algum lugar. Então, o interessante da fruta seca é você conseguir usar como um lanchinho mesmo, né? Levar para o trabalho, num passeio. Porque ela não estraga tão fácil, né? Então, ela não vai perder água, então ela não vai estragar. Ela não vai ficar com aquele aspecto de batidinho, né? De escurecido. É tão fácil colocar na bolsa, comer aí durante o dia, né? Já come uma frutinha seca. A gente vai conhecer agora a banana. Olha que legal. Deixa eu ver a banana, que eu tô curiosa, que eu amo banana. A fresca, 92 calorias, umidade 75 gramas, carboidrato 23 gramas, fibras 2,13 gramas. Aí a gente passa para a banana passa, 130 calorias, aumentou, mas parece que não muito, né? As outras parece que aumentam um pouco mais. Banana nem tanto. Nem tanto, a umidade 0 gramas, carboidrato 33 gramas e a fibra 2 gramas. Porque, na verdade, o que acontece? A banana passa, ela não vai diminuir tanto o tamanho, ela não vai perder tanta água assim. Então, ela fica aproximadamente 100 gramas da fresca com 100 gramas da passa, não modifica muito a questão do volume dela, entendeu? Por isso que fica parecida a quantidade de caloria. Então, é um comparativo com 100 gramas do alimento. Agora, a gente está falando desses comparativos, mas, em todo caso, você indica usar a fruta seca para lanches? A gente tem que equilibrar com a nossa dieta, com a nossa alimentação? Assim, tudo vai estar de acordo com a quantidade de carboidratos que é liberado na dieta, o objetivo do paciente. De repente, um diabético, ele precisa ter um cuidado maior, né? Principalmente se está ali naquela contagem do carboidrato, né? E assim, eu acho interessante também, como a quantidade fica mais reduzida, né? Eu acho interessante misturar com algum outro tipo de alimento. Ótimo, perfeito. Né? Por exemplo, com iogurte, né? Ou, sei lá, você fazer uma vitamina, bater uma vitamina dentro de um bolo mais funcional. Até fica gostoso com queijo, né? Por incrível que pareça. Com queijo, boa. Com queijo é uma delícia. Fica muito bom, dá masquinho com queijo. E a gente consegue colocar um nutriente a mais, depende da receita. A gente tem aqui, olha, as uvas passas aqui, ó. Que tá chegando o Natal, né, minha gente? E aí vem as uvas passas, que tem gente que gosta, gente que não gosta, no arroz, na maionese, enfim. Mas ela tá lá. Mas, de qualquer forma, ela tá agregando nutrientes para aquela receita. E sabor também. E sabor, claro. Embora ainda a gente tenha um preço, né? Quando chega o Natal, o preço das frutas secas, eles vão lá para cima, né? Mas, assim, eu acho que
agrega nutriente na receita, agrega sabor, né? Fica bonito, dá uma outra cara pro prato. É verdade, né? Delicioso. E diabéticos, como é que ficam? Pode consumir? Então, não tudo pode? vai depender, assim, quando se trata de diabéticos, fica muito complicado, porque você precisa saber se ele está controlado, se é uso medicamentoso, se é uso de insulina, como que tá a questão dele do carboidrato, né? Então é um pouco complicado, embora a gente fale, tem que tomar cuidado. E com fruta também, não é que é proibido, tá? Mas precisa fazer um cálculo ali para não extrapolar. Tem que ter um cuidado Tem que ter um cuidado maior, exatamente. Agora, uma coisa que eu nunca tentei fazer, eu não sei se dá para congelar fruta seca, dá para congelar, sem dúvida. Congela tranquilo, tranquilo, tá? Como ela não tem uma quantidade de água grande, tem algumas frutas que você congela e a hora que você descongela, ela perde a textura, ela fica mole, ela queima. Não dá mais para usar. Não dá, mas com as frutas secas, não, por não ter água, conserva, assim, a característica dela. O morango é uma dessas frutas, né? Quando a gente congela, ela fica bem aguadinha. Sim. A banana também é mais difícil de congelar in natura. Sim. Embora o morango é uma das frutas que você congela, que ele fica mais parecidinho. Tem algumas frutas mesmo ela inteira? Mesmo ela inteira. Tem algumas frutas como o abacaxi, por exemplo, quando tá mais maduro, que você vai congelar e descongela, ele perde um pouco a característica dele, né? Melancia não fica muito legal. Melancia não... Banana fica bom congelado. É porque aí dá pra você fazer aquele sorvetinho. Exatamente. Adoro. Agora tem perguntinha do público? Vamos lá, vou mandar um beijo pra você, Pablo. Um beijo, obrigada pela pergunta. Faz mal consumir frutas secas em grande quantidade? Então, quando se fala em faz mal, qual é... Assim, fica um pouco difícil explicar em que sentido que faz mal. De repente, para um diabético, sim. Tá? De repente, para uma pessoa que queira controlar um pouco de peso aí, também. Mas aí, por exemplo, eu acho que ele quis dizer, qual seria a quantidade por dia? Então vamos lá. Então, se for falar em quantidade, né? 30 gramas ali, que vai corresponder a uma porção de fruta. 30 gramas? 30 gramas. Você dá um punhadinho, uns 3 damasquinhos, vamos supor, é mais ou menos 3 essa quantidade, né? É pouco, por isso que eu falo, tenta consumir com outro alimento, porque vamos supor, eu tô morrendo de fome, eu vou lá e vou comer 3 damasquinhos. Não dá, né? A quantidade é muito pequena. E uma vez só no dia? Uma vez no dia. E todo dia eu posso consumir também essa quantidade? E assim, as pessoas confundem muito que frutas secas não é as frutas, as oleaginosas. Castanha do Pará, nozes, tem essa confusão um pouquinho, né? Então é diferente. Diferente. Tá certo. É outro tipo de alimento. Agora a gente vai conhecer a tâmara. A tâmara, ela tem uma propriedade que ela é tão interessante, embora seja a fruta que, bom, você vai falar, né? Olha só, 100 gramas, né, de tâmara. Sim. 282 calorias, bastante. Carboidrato, 75 gramas. Umidade 0, fibras 8. Né? É assim, por mais que a gente vá ver aí que ela tem uma quantidade de carboidrato muito alta, 75 gramas, mas ela é uma fruta que ela dá muita saciedade, principalmente para aquelas pessoas que têm necessidade grande de consumir doce. Né? Ela tem bastante fibra, ela é ótima para a questão intestinal. Né? Hoje a maioria das mulheres, que incrível que pareça, o intestino não funciona bem. Né? Muito legal. E aí a gente pode agregar aí as frutas secas, a tâmara, como uma fonte de fibra. E a gente viu que tem uma quantidade bem grande. E em muitas receitas a gente substitui o açúcar pela fruta seca. Então, se você usou, por exemplo, a tâmara, você não vai colocar mais o açúcar, porque ela já vai adoçar. Já é extremamente doce. Então já também equilibra nesse ponto. Mais perguntinhas do público, adoro. Quem mandou agora foi a Edna. Beijão pra você, Edna. Faço mingau de aveia e coloco um pouco de uva passas. E assim não coloco açúcar. Olha só, acabei de falar, que legal. Será que é válido? Claro que mesmo, é ótimo. Né? Lembrando que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Que alguns lugares também eles agregam um pouquinho mais de açúcar na fruta seca, tá? Para conservação, tá? Então percebeu que o damasco tá extremamente doce. Né? A uva passa, tá extremamente doce, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas é super válida essa sugestão aí. Legal, né? Muito de utilizar também as fibras aí em prol da saciedade, né? Carboidrato bom aí, a aveia é um excelente carboidrato. Legal, bacana, adorei. Aí acrescenta uma canelinha ali pra finalizar, parece um doce. Arrasou. Tem mais uma perguntinha? Quem mandou agora foi a Juliana. Um beijo pra você, Ju. Qual o melhor horário para comer frutas secas e frescas?
Gente, eu costumo dizer que não tem muito um horário. De repente, vamos supor, para aquela pessoa que faz uma atividade física, né? Colocar ali, né, um pouquinho antes da atividade física, um café da manhã, né? E eu não sei, de repente tem aquela pessoa que tem uma enorme necessidade de consumir doce no meio da tarde. Vamos entrar com frutas depois do secas, almoço, né? geralmente quem Depois tem esse vício de doce e tal, tem muito isso. depois do almoço, depois do jantar, ao invés de comer um pedaço de chocolate, enfim, algum doce assim cheio de açúcar, né? A gente pode substituir então pela fruta seca. E eu acho que tem até uma receitinha, uma sugestão que a gente pode fazer. Maravilhoso. Né? Que assim, tira. Parece que tá comendo um doce. Ai, de verdade. Legal. Você vai mostrar agora pra gente? Posso falar? Claro, então, lógico. O que a gente vai fazer? Embora muita gente conheça essa sugestão, né? É do damasco. Damasco não. É da tâmara. Damasco não. A gente corta ela no meio. Essa tâmara é bem grande, né? Dá pra. Ela é bem grandona. Mostrar aqui. Verdade. Essa é com caroço, né? A outra diferente é sem caroço. dessa, essa é menorzinha, né? Então pode ser com a tâmara grande mesmo. Gente, eu nunca vi tâmara fresca. Não tem, não. Difícil. Não. Tira o carocinho, tá? A gente pode pegar, deixa eu pegar um morango menorzinho. Então, Estão todos grandes, né? Tá lindo, aliás, esse Tá morango. lindo e um cheiro maravilhoso. Tá. Né? E a gente faz tipo um sanduichinho. A gente coloca o morango no meio da tâmara. Vira uma barquinha. Não, né? imagina você servir isso, não é? Num jantar. Posso experimentar esse? Pode comer, experimenta e você vai me dizer o que você achou. Vai com a mão? Pode com a mão? Pode, né? O morango tá meio... Estamos em casa, gente, estamos em casa. Meu Deus. Bom, né? Não parece assim um chocolate, meio para um chocolate com morango? Olha, eu troco facilmente o chocolate por isso aqui. Tá bem gostoso. O docinho da tâmara, com esse azedinho do morango, com esse saborzinho do morango, eu acho que elas foram feitas uma pra outra. Pra outra. É sucesso, é sucesso. Vai que é sucesso. Bom demais. E até fica gostoso acrescentar, de repente, uma fatiazinha pequena de um queijo, porque combina muito, muito, muito mesmo. Então, para uma entrada, fica chique, elegante, gostoso. Adorei. Que dica maravilhosa. Tem mais perguntinha do público? Oba, vamos lá. Quem mandou agora? A Débora. Beijo, Débora. As frutas secas têm açúcar incluso? Pois compro cranberry e acho muito doce. A fruta cranberry é azeda. Pois é. É uma dúvida que fica com a gente mesmo. Então, o que pode acontecer, né? Foi o que eu tava falando. Pode ser que incluam o açúcar ali, né? Mesmo para ficar uma aceitação assim mais palatável, assim como também para você ter, para você conseguir segurar as propriedades dela, para você manter ela melhor. Tá. Dá pra gente fazer, porque eu nunca vi, na verdade, esse processo de secagem da fruta. Será que é um processo que dá pra gente fazer em casa? Dá, mas assim, todo processo que tenta fazer igual a da indústria, às vezes não fica parecido. Mas você faz num forno, você coloca numa assadeira e deixa lá por algumas horas, minutos, enfim. Né? E aí você consegue ter uma fruta seca. Isso acontece muito com o tomate. Tomate seco dá pra fazer em casa. Né? Então você tem que deixar uns minutos ali no forno. É bastante tempo, na verdade. Não é tão rápido assim. É mais difícil. Tá? E aí você tem aí o processo da fruta seca. Porque de repente vale a pena essa pesquisa, porque como ela é um pouco mais cara, às vezes não um pouco, né? Muito mais cara. Sim. Principalmente agora, no final do ano, de repente você consegue fazer uma pesquisa aí. E assim, a gente sabe que a internet tá aí para isso, tem milhões de receitas de tudo quanto é tipo de procedimento, né? E aí vocês podem também tentar procurar na internet alguma receita que se assemelhe. Né? Aqui a gente tem a maçã também. Desidratada, né? Aqui o tem abacaxi. o abacaxi. Aqui tem mais alguma que a gente não falou? Não. Aqui são as in naturas. A pera também a gente encontra ela seca. Na verdade, todas as frutas têm. A gente consegue chegar nessa textura de fruta seca, nesse processo, até o mamão. É legal. Né? Manga. A Glaucia lembrou, muito bem lembrado, Glaucia. Lá na zona cerealista você encontra... Tudo. Tem de tudo ali, né? Tudo. Inclusive os vegetais desidratados também.
né? Eu já vi até vagem e fica muito gostoso. Você incrementar uma salada com vegetal desidratado lá, com uma fruta seca, fica muito bom. Adorei, gente. Que gostoso falar de fruta seca. Realmente remete aí a várias situações da nossa vida e principalmente agora chegando no final do ano que a gente vai começar a consumir mais ainda e agora vai consumir sabendo que tem os nutrientes, sabendo também que a gente tem que ter uma consciência maior. Com moderação. Com moderação, né? Ela pode fazer parte do nosso cardápio e do nosso dia a dia. Muito, muito bacana, adorei. Adorei demais. Alexandra Saharovski, nutricionista. Obrigada, Alê. Obrigada a você, vocês vão seguir a Alê no Insta, tá? Que é @alepronutri. @alepronutri. Vai lá porque tem dicas, tem um monte de coisa, lá. Isso aí, arrasou. Obrigada. Adorei. Vamos agora.